pessoal que deu aí. A gente vai ver se a gente vê enquanto o museu aberto. E Claudinha, nós aqui caminhando por São Borja, Rio Grande do Sul. Agora a gente vai conhecer o Museu do Getúlio Vargas, que é a casa onde morava o Getúlio Vargas. Até aqui na frente aqui. E aí, seu Getúlio, bom dia. Aí. A gente vai ver se tá aberto. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Prazer, Luiz. Eu sou o Luiz. E eu sou a Irene. Já, tudo bom, Irene? Tudo bem, meu amor? De onde que vocês vêm? Nós somos de Passo Fundo. Antes que vocês entrem aqui, assinem o livro, começa tudo por aqui. Legal. Eles eram fazendeiros aqui na região? Sim, é? sim. É uns poderosos? Ai, é. Bom dia, bom dia. Legal. É Dona Dalva? É, prazer Dona Dalva, conhecer. seja bem-vinda. Ei, como é que tá o nome? A casa onde Diego. aqui, ó. Dona Dalva vai contar um pouquinho pra nós da história aqui do Getúlio Vargas. Assim, ó. A casa, vamos iniciar a casa que foi construída em 1910 para o casamento do presidente Getúlio Vargas. Olha. Quem mandou construir a casa foi o pai dele. O pai dele. Na época, o costume era esse, né? O pai construía a casa para presentear o filho no casamento, né? Entendi. E assim aconteceu. Aí, em 1911 ele casou-se e veio morar nessa casa, aonde nasceram todos os filhos dele, né? A Dona Dalva estava nos contando aqui sobre a história do Getúlio Vargas, que em 1911 ele veio morar nessa casa, ficou até 1922, né? Isso. Ele era político daqui, ele ia uma vez por mês a Porto Alegre, e ele era advogado, e ele advogava naquela mesa lá, né? É isso, né? Naquela mesa lá, né? Nós temos esse quadro de família, que é o pai dele, aos 100 anos de idade, o Getúlio Vargas e os irmãos. Protásio, Viriato, o Getúlio, o Espartaco e o Benjamin. Ali é onde a gente estava, era a sala de visita da Dona Garcia, da esposa, quando ele trabalhava aqui. Ela recebia as visitas. Né? Olha a altura desse pé direito aqui, ó. Acho que dá uns 4 metros a 5, né, de altura. É muito alto. Verdade. Então, o segundo painel seria esse de política, né? Certo. Claro que foi pelo pai, né? Sim. O que ele e foi é na... estancieiro, né? Ele escolheu a profissão dele. General Manuel do Nascimento Vargas. Então é o pai do... É o pai dele. Porque é o pai do Getúlio. Pai do Getúlio Vargas, exato. E nós temos uma mesinha de centro que pertencia a Dona Garcia. Essa mesinha tem mais de 100 anos, né? Nossa, tem mais de 100 anos, imagina. Olha, pessoal, que interessante. Se alguém quiser ler, pessoal, dá uma pausadinha no vídeo aí. Como presidente do Rio Grande do Sul, era como falavam. Só que na verdade não era presidente, né? Era governador. Agora o próximo painel aqui sim já era do governo provisório. Pessoal, quem quiser ler, sempre pausa o vídeo. É, aqui Esse quarto era das filhas. Ó, tinha porta para sala de jantar, aqui quarto dos pais as meninas de e aqui no escritório do pai. Ou seja, privacidade zero, né? Não tinha privacidade. Né? O pai mandava, né? É. E aqui são Ali os tem a objetos. farda, ó, da Revolução. A farda do... É. E nessa época ele era o que? Do estado era governador? Ainda já era no governo provisório. Era do episódio, né? E essa é a farda que ele usou. É. E olha Aqui tem a qualidade do tecido. É da Dona Darcinha, a esposa, né? Sim. A esposa dele. A esposa dele era... Charuto, temos o barbeador do Getúlio Vargas, que era do Navalhas. Os barbeadores dele. Os charutos. Porta-charuto, era Porta-charuto. quartel charuto, né? Olha só. É, um relógio de bolso na época, né? Que ele usava. Era dele. Prata, possivelmente, Foi né? um presente que ele ganhou lá em Curitiba, no cerimônia. Instrumento de prata. E aqui seria Então, o quarto dos aqui pais. É o quarto dos pais. Então as meninas dormiam aí. Então aqui a gente Olha essa tiota. roupas usadas pelo presidente em momentos importantes, né? As cartolas. Imagina. Olha, gente. E aqui o que seria essas estátuas? Essas estátuas aqui estavam na sala de presidente lá no Rio de Janeiro, né? Tudo em madeira, isso era feito com vaquinha, né? Pensa! Não tinha nada. Que trabalho maravilhoso! Olha meu só, Deus. os costumes do Rio Grande do Sul. A gaita, Sim. o violão, o cigarro, o fumo que eles desmanchavam assim, né? O churrasco, cortando o fumo, o chimarrão e enchendo o chimarrão ainda. Que coisa legal. Muito legal, muito. Essas roupas aqui, e olha a coleção de chapéu. Poxa. Era um chapéu feito com o pelo do castor, né?
Tudo original, né? Tudo. Hoje em dia não pode mais, né? Lá tem um bichinho para fazer um chapéu, imagina. Pelo de castor. E aqui é o Getúlio. É, o Getúlio. Esse é o Getúlio. Vargas, bem jovem, né? Isso aí. Então aqui, já presidente eleito do Brasil. Ó, aqui já começa uma Sim. parte mais, com mais força, né? Exatamente. Segunda sala, que aqui era um closet. Aqui, do Estado Novo, eu acho que foi um tempo assim bastante importante, né? Olha a criação de todas as leis que protegem o trabalhador. Foi tudo por ele, né? Está ali, ó, amarelinho, velhinho. Gente, olha aqui, nós estamos Mas- diante de um ato do governo, diário oficial, onde legitimou as leis do trabalho do Brasil, por Getúlio Vargas. Nós estamos aqui no museu, aqui em São Borja, Rio Grande do Sul. Olha que legal. Todo o documento original aqui, ó. Original dessa casa. Os dinheiros da época. Aqui a gente tem essa urna simbólica muito interessante. O que seria isso também. aqui? Isso aqui, ó, foi uma cerimônia organizada pelo DIP na época, que era o Departamento de Imprensa, né? Aonde foram convidados, assim, os representantes dos estados para participar dessa cerimônia e assim levando um punhado de terra do seu estado para colocar na urna. E veja, lá está, ó, os representantes dos estados. E assim tornando o seu Brasil uno e indivisível em uma só terra. Que legal, né? máximo! Que legal. Cada estado colocou a sua terra aqui Sim, seria e simbolizou a união do Brasil. uma união dos estados. Dos estados do Brasil. Olha quanta gente ele reunia naquela época, o poder que ele tinha, né? Sim. Então, Mas esse é cara só muito fez o bem pro país, porque Nossa. de lá pra cá o que foi feito pro trabalhador, não foi feito mais nada, só foi tirar direitos, né? Vergonhoso, muito Né? feio até, vergonhoso. E aqui o exílio. Então, um exílio que na verdade para mim não era um exílio, ele Que se que era? afastou para a fazenda que ele mais gostava. Ah, né? eles deu uma Que era retirada. A fazenda Itu, que é município de Itaqui hoje. Uhum. Então dali ele saiu preparado para vencer em 1950, que foi a última, né? A última Tu vez fala que de ele foi. exílio ali, ele foi se preparar. Olha só. Você vê que o piso é o mesmo que tem na casa. ó. Olha aqui, pessoal, o piso daqui, ó. Hum, E olha o piso dessa casa que nós estamos pisando aqui, ó. O mesmo piso. Só não tem aquele detalhezinho lá do lado, É né? verdade. eu Mas não é o sei mesmo perceber. piso. É o mesmo. O que que a gente tem original aqui na casa? Deve ser português, será? A gente tem esse piso e aqui onde era a cozinha também é original. O resto já foi trocado em 2015. Foi mantido. Não resistiu ao tempo, né? Certo. Mas aqui onde era a cozinha também existiu. Esse painel aqui, olha a importância. Se lê essa partezinha assim, ó, a gente vê assim, o homem era além do tempo, o pensamento dele. Mas olha a importância desse painel aí. Meu Deus! E tudo coisas contadas por ele, né? Por ele, isso aí, tudo pensamento dele. Quem quiser ler, pessoal, pausa o vídeo aí. Pensava o que ele queria, vamos dizer. Vai ser sempre contada, né? Se Deus quiser. Ele gostava de jogar golfe. Quando ele saía para o campo, Ele levava, jogar, ele levava amarrava? fechadinho, Ah. servia como apoio. Aberto, servia para um banquinho. Olha. Mandou fazer, olha a criatividade dele. Vamos assim a cozinha Vamos. primeiro, depois vamos na outra sala. Aqui esse piso aqui era a original também era a cozinha do Tudo piso presidente português. Getúlio Vargas. Depois do restauro, em 2015, a gente recebeu com esta lojinha que antes a gente não tinha. Uhum. É bem importante. Aqui a gente tem a foto do Dr. Lutero Vargas, que era o filho mais velho dele, que era médico. Graças a ele a gente tem um museu. Essa ele casa preservou. foi ele herdou do pai e já velhinho ele já doou. ficou tudo organizado. Doou pra prefeitura. Tombada, tudo, né? É. Então eu digo, né, graças a ele existe um museu, senão talvez não sei se existiria. E Né? a gente tem a honra de ter aqui É, em São é. Borja dois presidentes. E segundo contam, que diz que é muito real também, aquele Martini que foi presidente na Argentina, que tem uma estátua lá, ele nasceu aqui, ainda bebezinho, passou para lá, mas nasceu aqui. Uma terra que, ó, Terra de cresce. presidentes, né? É, tem por isso já disse. A importância de São Borja para o Brasil, né? Esse quadro é bem interessante, eu ganhei ano passado da esposa de um advogado que já morreu velhinho e ela veio ver se eu queria ter doação. E é o Getúlio Vargas, Esse né? aqui É o é Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas e o João Goulart. Olha aqui. Olha a perfeição. Aqui é Getúlio Vargas e aqui é João Goulart. Claro,
E aqui vocês vendem coisas aí? Vende. Essa lojinha foi em 2015 que a gente recebeu o museu depois do restauro com a lojinha que antes não tinha, né? Que coisa então isso é bom porque ajuda na manutenção. Com certeza. É muito. Esse banner aqui ele é bem importante porque a gente vê o Getúlio em outros momentos, não só na política, né? No momento de lazer também, isso. na Semana Farroupilha. Não na fazenda, nas instâncias dele, olha aí. Verdade. Isso, né? Era assim ó, que se vestiam pra Getúlio e o fora. pai dele aqui. Nem era desfile, era o dia a dia, olha aí, ó. Nós já tava de fatiota, né? Mas era assim que se vestia na época. Até por Nas criar instâncias. respeito, né? Sim, Pela sim. autoridade, por ser... Olha, se eu não me engano, este palinho, este ponche, como é que eu vou falar? É aquele que tá guardadinho Tá ali, ali, né? ó. Esse ponche aqui, Mas eu pessoal, acho que é esse aqui, ó. Eu tô achando que é também. Vamos olhar aqui. É o mesmo? É o mesmo, ó. Listrado aqui. Viu? Vê ele guardadinho e ele usando, olha Que só, legal. interessante, viu? Eu acho esse banner assim o máximo, porque é fora da política, né? Ele tá Sim, ali. é a vida dele. É a Né? vida, é Vida uma do pessoa como Getúlio qualquer Vargas. outra, Sim, né? Senão a gente só sim, vê ele sim. endeusado. Ai, cuidado que tem. Isso aqui, ó, estava no cemitério com os restos mortais dele, que hoje não se encontra mais no cemitério. Andando no segundo semáforo aqui reto, você vai chegar na praça A gente foi principal. lá ontem. Está no meio da praça, olha aqui a foto. ali. que está. É, Aqui ele está. aqui tem o mausoléu, né? E aqui, Mausoléu, aqui aí estão que os está restos essa mortais. parte vermelha aí, ó. Aí trouxeram isso que estava no cemitério, guardavam Sim. os restos mortais aí. E o pessoal comenta que ele se suicidou. Isso é fato? Um tiro no coração. Ah, ele se matou? Se matou. Ah. Aqui tem um atestado de óbito. Aqui é o atestado de óbito do Getúlio Vargas. Pessoal, quem quiser ler, pausa o vídeo aí. As Aqui, máscaras a história mortuárias. da morte dele, né? As máscaras mortuárias foi feita no dia do velório, né? Porque isso fazem nunca vi. Ou naquela época, né? Fazendo pessoas importantes. Aqui também nós temos o lençol e a fronha que se encontrava na cama o dia que ele se suicidou. Ainda com o sangue dele bem visível, o rapidinho tá ali, né? Esse sangue era dele. E tem os conservantes, que são aquelas Claro, caixinhas ali, senão ele pra não teria apodrecer. deteriorado, né? Com certeza. É. Sim, o filho médico disse que até a natureza chorou. E essa porta pequenininha aí? Essa portinha tem uma história. Então, as meninas dormiam lá, os meninos podiam ser longe do quarto dos pais. Então, o doutor Lutero, que era o filho mais velho, dormia aqui. E o sistema antigo, o filho mais velho cuidava dos meninos menores. Durante a noite, se chamasse, ele estava aqui, ó, e os pequenos aqui. Aí, o que ele fez? Uma porta da altura dele, a altura do Getúlio, essa porta aqui. Ó. É? Eu tinha 1,71 m, agora já estou diminuindo. Porque a gente colhe. É isso. E eu passo bem, ó. E eu tenho que me abaixar agora. Era a altura dele. Essa E aqui era o quarto dos filhos mais novos, no caso. Aqui. E essa aqui seria? Isso aqui é a comemoração da vitória de 1950. Essa comemoração é aqui em São Borja. Foi aqui na cidade de São Paulo. Aqui na cidade dele, onde nasceu o presidente Getúlio Hoje nenhuma Vargas. das pessoas mais estão vivas, né? Não, esse aqui, o chefe da guarda pessoal dele, o Gregório Fortuna. Aqueles que provavam a comida antes dele comer. Se Tudo, tivesse né? veneno, Ele morria ele, por causa não o presidente. De tanta Exato. paixão, né, que ele tinha. Ele era E fiel. cuidado. né? muito. E aqui alguns pertences. Objetos de campanha política, né? Ah, que ele recebeu da campanha política. Sim. Olha aquela bolsinha que legal. Ali fala assim, ó, ele voltará, ó, lá em cima tem a caricatura dele. Ah. Não precisava nem ele pedir voto para as mulheres, pois ele liberou o voto, dava uma bolsinha, só faltava dizer, leva o título e vota em mim. Deu. Tá feita a campanha, só doando a bolsinha já dava. Exatamente. Muito legal. Tudo da época das eleições. Tudo da época da eleição de 1950, né? Hoje não pode mais. Hoje não né? pode mais fazer isso, né? Não pode dar mais presente. É. E aqui algumas frases dele também. São algumas frases que já tem mesmo, até mesmo na carta, né? Aqui é onde era a sala de jantar do presidente, que eu acho que é bem grande, né? Nossa. Onde lá, quantas reuniões, quem sabe, né? Quantas pessoas se reuniam aqui, né? Verdade. Imagina, né? Aqui temos fotos, assim, onde todos os momentos dele, ele ainda menino. Getúlio Não Vargas esperava criança. chegou, nem pensava nessa. Mas já tinha uma mulher serena, né? É, né?
Aqui, ó, com a roupa de Formatura. formatura. De direito? Ou porque ele foi também, como é que antes do juiz, agora eu esqueci mesmo. Promotor? Foi promotor, acho que ele é promotor Ah, essa roupa. pode ser. Foi promotor. E aí já presidente, né? Tudo ligado à justiça, né? No momento. E aqui, Aí sim, já tem o último painel de dentro do museu, né? Que pelas fotos já está mostrando os momentos, né? Que ele já foi lá no... os filmes. Lá tem o filme, não sei se vocês assistiram esse com o Tony Ramos. Não assisti. Assistiu o da dele, né, Luiz? Agora eu não lembro se Eu não assisti, disse que era muito legal, né? Eu não assisti. A Bela Popular ainda deve ter no YouTube. Eu do Tony Ramos assistimos esse aí, Sim, nós assistimos. assistiu, sim. Até a gente não entendia porque ele não falava, acho que na época depois fomos descobrir que era o Júlio Vargas, né? Então aqui era a sala de jantar, Aqui era sala a de sala renome de de jantar jantar. deles, né? E olha pessoal, a altura do pé direito, É. mais ou menos uns 5 metros. E essa placa aqui a gente acho que não olhamos aqui. Faz parte do restauro, né? Ah, o pessoal que ajudou. Quem executou. Vai ficar aí, ó. Ah, da... Funcionário do Museu Getúlio Vargas da Alvanira. A senhora? Sou eu. Olha aí pessoal, que coisa boa. Já faz pra história, vai pra história. Já fiquei na história, porque você vai ficar aí, né? Que legal. Então o pai dele é os 100 anos de idade. Com 100 anos. O Protásio, que foi prefeito na cidade, o irmão do Getúlio. E o Getúlio? E o Getúlio Vargas. Na estância, pessoal. Na estância Santos Reis, essa aí é a outra mais próxima. 1944. Isso. Ali era o poço onde o Getúlio tomava água, hoje virou um jardim. É um poço ali embaixo. Tem Tá só água. fechado, lacraram ele. Tem água lacrada. Aqui nós temos o projeto, ó, o restauração e ampliação. Sim. E aqui a placa, aqui viu o Júlio Vargas. A janela arqueológica que eu falei para vocês, né? E, né? Durante o restauro foi feita uma escavação lá na primeira sala, aonde foram encontrados esses resquícios de telhas aqui, ó, que foi mandado para análise e foi comprovado que são resquícios das telhas das casas dos jesuítas, imagina. Sério. Aqui nessa Aqui, mas aqui em São Borja se encontra. E esse piso, essas também já estava, né? Olha, tem um dreno por baixo de Isso, água. Ó. era assim, então por isso foi feito. Da época dos jesuítas. Durante o restauro. Aí ficou, né? Possivelmente é um sistema de água, de captar. É. Olha pessoal, isso aqui é a biblioteca Pessoal do do Getúlio Vargas. Lá em cima nós temos álbuns de foto. Álbuns de São fotos. álbuns. Olha o tamanho. Portava. Conhecer da Alvania que nos acompanhou aqui no museu, né, Claudinha? Isso aí, foi um prazer receber vocês. Nossa. Espero que vocês gostem, né, pessoal, de ouvir um pouco da história de Getúlio Vargas, que aqui em São Borja é onde ele nasceu, se criou aqui, aí se tornou político e foi para o Brasil e para o mundo. O mundo. Também. Vou fazer o prazer foi meu, credo. Vamos andar então, obrigadão. Tchau, tchau. Isso aí, gente, estamos aqui na casa de Getúlio Vargas, agora a gente vai conhecer a casa do João Goulart, né, Claudinha? Que é outro presidente. A cidade dos presidentes, né, Claudinha? Olha aqui, ó, Getúlio, valeu! Tá bom, isso aí. Mais ou menos 200 metros da casa de Getúlio Vargas. Aqui na frente, pessoal, daí nós temos a casa do João Goulart. Então, ali no fundo nós temos a casa de Getúlio Vargas. E seguindo a mesma avenida aqui em direção à Praça Central, Praça 15 de Novembro, nós temos a casa do João Goulart. João Goulart, essa é a casa de João Goulart. Aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conhecer aqui. Aí, João Goulart. Bom dia. Prazer, Luiz. João Carlos. Bem, seu João Carlos. Podemos conhecer a casa? Sim, sejam bem-vindos. Vamos conhecer a casa do João Goulart. Bom dia. Tudo bem? Prazer, Luiz. Tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, Luiz. Tudo certo? E Claudinha, nós estamos aqui na casa do João Goulart, né? Viemos conhecer, nós temos aqui a Cris e a Luciana que vão nos orientar aqui, contar um pouquinho da história para nós aqui. Bom, o que é aqui quando nós chegamos aqui? Aqui é a casa do Memorial João Goulart. Certo. Aqui a casa pertenceu primeiro aos pais dele.
Certo. Foi construído em 1927 e foi a residência da família. Ele se criou aqui. O pai dele mandou fazer para a mãe dele um apelido dela, que era Tinoca. Ela saiu em viagem e quando retornou ele deu de presente para ela o canteiro de flor com o apelido dela. Olha Tinoca. só, Tinoca. que legal. Ele nasceu em 1918, daí quando ele era criança ele foi para Itaqui e Uruguaiana estudar no internato. Que foi quando ele retornou, formado em Direito. Daí tem toda a trajetória política dele, que ele é pupilo de Getúlio Vargas. Ah, aqui é o Getúlio Vargas. Ele se inspirou no Getúlio Vargas e foi dar início à carreira política dele. Aqui foi quando eles casaram, chovia muito, ele estava em Porto Alegre, ela aqui esperando ele, Sim. ele não conseguiu vir para o casamento. Daí o irmão dele, ele deu a procuração para o irmão dele casar no lugar dele. O irmão dele casou no lugar dele. Sim, daí, Que coisa 4 inter- dias depois, eles oficializaram A cerimônia. Ele tinha 37 anos e ela tinha 16. Quando ele começou, quando ele foi ministro do Trabalho. E ele foi vice-presidente 2 vezes, né? Ah, sim. Na época que era separado, tu elegia o vice e o presidente, eles não eram do mesmo partido dele. Ele é cunhado do Brizola, né? Olha o tanqueiro do Neves aqui, ó. A irmã do Jango é esposa do Brizola. Tá certo. É assim, tem toda a trajetória dele, do golpe militar até a morte dele. Certo. Mas em todas as. Originalmente era o quarto da irmã dele. A irmã dele dormia aqui, no caso. Sim, e daí no caso tem a entrada, Principal? Tá. daí a separada, né? Que todas as casas aqui, as casas antigas, tinha porta por todos os lados, né? Que muito. Né? E a altura, né? Olha, 5 metros de altura também. Daí deixa bem fresquinho, né? Aham. Aqui era o oratório da mãe dele. a mãe Ela dele era é- muito religiosa, olha. Tudo da época isso aí. Sim, e aqui também tem os diplomas de quando. Naquela época não. Manteve? Sim, piso? sempre foi aqui. Aqui era a entrada principal. Ah, No caso entrava lá por era aqui. o quarto, né? Daí entrava aqui. Aqui Sim. o escritório do pai dele, depois foi dele também. Certo. O pai dele também era advogado? Sim, daí ele também era advogado. O Brizola e o Ah, Jango sim. são cunhados. Que show! Olha, pessoal, tudo material, tudo móveis originais da época, né? Estamos na casa de João Goulart. Aqui, no começo, era o quarto dos pais. Certo. Depois passou para o quarto dele, a Maria Tereza, e agora para exposição. Sim, a fica uma essa sala ali. Veio o nome do. Em mármore. Né? Com os filhos. Olha de linda, não era? Ela mora no Rio de Janeiro ainda. É? Sim, tem um neto dele que mora nessa rua aqui. Ele é advogado. Ele tá São não. E aqui, olha que bonito. Fidel Castro. Eles eram de família tradicional, né? De Sim. influente. Eles eram fazendeiros, os pais dele também? Tudo gente do dinheiro, né? Uma coisa junto com a outra. Sim, com certeza. Era parte das irmãs. Tinha ligação. Todos os quartos, pessoal, de ligação para todos os O cômodos. original era das irmãs, né? Tem a dona do caixão dele, quando foi feita a exumação em 2013, que tinham dúvidas sobre como ele morreu, né? Uhum. Cópia do estado de óbito, e aqui a bandeira que foi no rolo do Ele caixão. teve um ataque cardíaco, né? Sim, daí tinha. Se alguém quiser ler, pessoal, pausa o vídeo. Ele morreu na Argentina, né? Na instância que eles tinham, porque ele foi primeiro pro Uruguai, assinado, daí depois também deu golpe militar lá, daí foi pra Argentina. E daí ele tinha esperança de voltar pro Brasil, né? Mas ele não conseguiu, mas quando ele morreu, o governo daqui permitiu que ele fosse enterrado aqui. E essas armas usavam na época. Eram dele, né? Ah, sim. Quando podia ter, né? Agora Não pode mais ter, né? Sim. Falando no caixão. E aqui também era o quarto de outras 2 irmãs dele. Você também continua contando a história, Sim. daí tem os passaportes, daí a souvenir da época de política. Todos os documentos dele. Sim, em 61. Aham. E ele era presidente, ele era vice do Juscelino. Sei lá o que é isso. É um passaporte. É um passaporte? Partido Trabalhador. Ah, a ficha do partido que ele trabalha, que ele era filiado. É que é diferente o jeito que era pra te Sim. ver hoje em dia, né? Aqui tem As fardas dele, as malas. Aqui conta ele história. como político. Aqui conta que foi quando ele começou, né, aos 17 anos, que ele foi fazer um discurso improvisado para o Getúlio. Se alguém quiser ler, pessoal, pausa o vídeo. Fotos. Foto dele com 2 papas, né, com João 23 e com Pio XII. Itens deles do pessoal. Uhum. E lá aquela par de bota que ele usava e Máquina era igual aos fotográfica. funcionários, sabe? Não tinha diferença. Ah, não tinha discriminação. Não. A vitrola aqui, Sim. tocada
A manivela? Manivela, pensa, não tinha energia, né? Gente, olha que máximo aquele isqueiro. Ah, o isqueiro relógio. Eu acho que foi aquele relógio. Era o quarto dele e do irmão dele. Ah. Que tinha saída individual, sabe? Eles tinham Sim. aqui também, tanto ele como homem. Lá, A esposa dele? sim. Foi eu mesmo fazer. Eles viveram, foram por 25 anos. Aqui na granja que era deles. Agora não faz mais parte da... Era muito mais bonita, da... Lá tem foto da família, lá das mulheres, da família dele. Da avó dele, Fotos. da mãe dele. Sim. Aqui tem um cachimbo, tem um pincel de fazer barba. Quantos pertences? Sim. Lá a foto dele com os filhos. Ali um pouco antes dele morrer. Ele conheceu o neto. Esse Pertence à prefeitura, o museu? Ou é da Sim. família ainda? Não, é da prefeitura que agora Foi tombado. Sim. Em 2001 a casa foi Tombado. Sim. Daí o que morava aqui, ele era funcionário dele. Ficou cuidando da casa depois. Daí a prefeitura comprou uma casa para ele. E desapropriou essa aqui, daí fizeram o museu. Olha que coisa legal isso aqui. Aqui é a sala de vidro que é onde faziam as reuniões importantes. Ah, olha a diferença de temperatura. Essa é uma sala de reservada, no caso, da Sim, mas casa. aqui era da época dele, era a época para fazer as reuniões, né? Edícula, alguma coisa? O Lá que era aí? era a dependência dos empregados. Ah, depois de E aqui nessa parte aqui de vidro, eu fiquei sabendo agora há pouco que era a garagem dele da época, sabe? Depois que tu começa a observar, que tu vê a diferença, o tempo que tem, né? Qualidade, né, do material. Sim, a história que tem, sabe? Sim. Eu já tinha vindo aqui como visitante, né? Porque eu moro aqui. Mas agora que eu tô aqui, tô Começa a fazendo meu observar. estágio, tu começa a viver uma coisa de uma maneira diferente. Tu vê diferente. E aí, amigos Galeu, oi Cris, oi Claudinha. Olha aqui na casa do João Goulart, né? É isso aí. Olha pessoal, que interessante, ó. Casa dos funcionários e ali parece que era uma garagem que usava, tipo, lógico, não tinha os vidros, né? Era diferente, Sim, né? é que- Talvez de madeira, que nem aquela ali, por exemplo. Quem sabe, né? É, Porque na é que época não agora tinha. tem que modernizar para poder... Mas essa drenagem continua mesmo, deve ter mais de 100 anos isso aqui já, né? Pensa. É, porque a casa foi construída em 1927. Então estão quase 100 Não anos. tem bem 100 anos É, mas ainda, tá né? quase, né? Olha pessoal, o jardim aqui, parreiral de uva. E essa árvore deve ser da época. É isso aí, amigos Galeu. Então, estamos aqui na casa de João Goulart. Sendo orientado pela Cris, que é futura turismóloga, chama isso, né? Que nos orientou bastante, né, Claudinha, sobre a casa de João Goulart aqui. Muito interessante para conhecer, pessoal, quando vier para São Borja, não deixe de visitar aqui, com certeza. Gratidão, prazer conhecer. Fique com Deus. Obrigada. Vocês esquecem por lá ou por aqui? Tanto faz por aqui. Obrigadão. Bem, amigos seguidores, espero ter gostado do nosso passeio aqui por São Borja, Rio Grande do Sul, né, Claudinha? Isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou até agora e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dê o seu joinha e venha viajar com a gente. Deixe seu recado, que a gente possa melhorar cada vez mais. Agora, vamos pro Galeu. Vamos conhecer Itaqui, Rio Grande do Sul. Para conhecer com a gente?